A SMV é uma iniciativa que visa a evolução do mercado, acreditando que o conhecimento de alto nível e gratuito é a melhor forma para alcançar grandes resultados. Então, se prepare para receber muitos insights. Esperamos que você aproveite. Olá, seja bem-vindo à SMV Brasil, uma iniciativa da Clint, em parceria com AAA, Neoway e Pessoalize. Todos os conteúdos que a gente vai produzir aqui durante esse evento, eles são gratuitos, podem ser acessados por qualquer pessoa, então fique à vontade para compartilhar, para dividir esse conteúdo com mais pessoas que, enfim, faça sentido aqui, aprender um pouco mais com o case que a gente vai falar hoje, da Moinhos Vieira, que triplicou o faturamento com a estruturação, a reestruturação do processo de marketing e vendas. E para falar sobre esse case, eu estou aqui com o Flávio Pavanelli, da Moinhos Vieira, e também com o Eduardo Correia, da Sharp Spring. Sejam muito bem-vindos. Obrigado. É um prazer estar com vocês aqui. Samira, para mim é um privilégio enorme poder falar de implementações, de tecnologia, de futuro, de negócios. É sempre uma alegria muito grande e estar revendo grandes amigos aí, como o próprio Eduardo aí da Sharp Spring. Muito obrigado pela oportunidade. Valeu. Obrigado, gente. Para mim também, desde já, eu agradeço aí a Clint por esse espaço. Eu acho que hoje a gente vir falar do case da Moinhos Vieira, para mim é muito gratificante. Eu não sei se o Flávio vai lembrar, mas eu estava num Expo Fórum Digital em São Paulo, no evento. Primeira vez, a gente não tinha se visto presencialmente, e o Flávio chegou até no stand e disse: Edu, essa tua ferramenta aí tem ajudado muito a minha equipe, tenho conseguido um grande resultado. E para mim, né, Eduardo, como representa a ferramenta a Sharp Spring, foi muito gratificante assim saber... foram bem no começo da Sharp Spring aqui no Brasil, nos primeiros cases. Fiquei muito feliz assim lá com o teu depoimento, Flávio. A gente veio, né, acompanhando o teu projeto até hoje, então é uma satisfação enorme estar aqui contigo como parceiro e apresentar para o mercado o teu case de sucesso. Eu queria aproveitar esse gancho aqui, o Edu contando essa história, para vocês se apresentarem um pouco mais também, né? Falar um pouco sobre a trajetória profissional. Vou começar agora pelo Edu, para você contar um pouquinho da Sharp, daí a gente passa para o Flávio, já emendando o assunto da Moinhos, aí como começou essa reestruturação. Legal. Bom, eu sou Eduardo Correia, eu represento a Sharp Spring aqui no Brasil há 5 anos, nós temos uma plataforma de automação de marketing e CRM, que tem ajudado as empresas, né, principalmente no mercado B2B e agências, a estruturar a sua equipe comercial. A minha primeira formação em design, depois me especializei em marketing, mas grande parte da minha atuação está sendo em vendas. Hoje eu sou responsável pela área comercial da Sharp Spring. Lá no começo eu achava que a área comercial, a única referência que me vinha à cabeça era o Bottini, era aquela referência de uma equipe de vendas persuasiva, né, muito na narrativa, na lábia, e eu vim descobrindo nesses 5 anos representando a Sharp Spring que vendas é uma ciência. São processos, estratégias, alinhamentos entre departamentos. Então, hoje, evolui bastante com a Sharp Spring, tanto com o time americano, a ferramenta é dos Estados Unidos. Estamos 5 anos aqui no Brasil ajudando empresas de pequeno, médio porte, mercado B2B e agências de marca. Excelente, Edu. Flávio, eu sei que sua trajetória é bem robusta, além da Moinhos Vieira, você tem uma bagagem bastante grande também com marketing digital e com consultoria, enfim. Eu queria também que você colocasse um pouquinho aqui esse seu background para a gente conhecer um pouco mais. Legal. Primeiro, novamente agradecer a oportunidade. Para mim sempre é um desafio, né? Eu entrei na indústria metalúrgica, que nós fabricamos equipamentos de moagem para grãos, cereais e especiarias, para a indústria alimentícia em geral. Em 2003, então daqui a pouco vai completar 20 anos que estou nessa indústria trabalhando aqui. É um negócio familiar, meu avô trabalhou aqui, meu pai trabalhou aqui, hoje somos 3 sócios. E começamos a entrar no marketing digital no final de 2006 para 2007, como todo iniciante indo para links patrocinados, e a trajetória ela se mostrou com muito sucesso, né, a partir de 2007, quando nós entendemos que o futuro dos negócios lá atrás, né, 13, 14 anos atrás, era a estruturação do marketing de vendas focado na internet. Então, a Moinhos Vieira ela veio crescendo e
se desenvolvendo e quando você está à frente do negócio, o negócio te puxa para se desenvolver. Acabei me especializando em marketing digital, fiz MBA em administração e marketing, fiz MBA em marketing digital pela Impacta, estou fazendo um MBA agora em Big Data e Business Intelligence, e assim, o negócio puxa e você vai junto, né? Presto consultoria também para algumas empresas no setor industrial também. Fora isso, a gente dá aula, né? Falei para você, na Belas Artes, sou professor da pós-graduação de Inbound Marketing, e junto com o pessoal da GoBack, através do pessoal da SharpSpring, nós hoje fornecemos a certificação da ferramenta SharpSpring para quem se interessar hoje no nível online e presencial lá em São Paulo. Então, assim, eu gosto muito de falar da minha trajetória porque o meu negócio, olhando para o futuro, ele foi me puxando a me capacitar. Então, hoje é uma satisfação muito grande poder estar conversando com você sobre marketing para indústrias, que é o que eu realmente faço, que eu realmente adoro, e vai ser um bate-papo muito bom. Espero poder agregar para cada um aí que estiver nos acompanhando. Maravilha. Então, já vamos começar, sem mais delongas, que eu tô louca para conhecer esse case. Para começar, para entender um pouco mais o case, eu acho que seria legal você falar um pouquinho sobre como que é, o que a Moinhos Vieira produz, fabrica, e como que era a estrutura antes, né? Antes dessa reestruturação que gerou esse aumento de faturamento que vocês tiveram. Então, só para a gente contextualizar o cenário anterior, e ali quais eram as principais dificuldades, os problemas que você enfrentava nessa estrutura antiga. Legal. Bem, como eu falei previamente, a Moinhos Vieira ela é fabricante de equipamentos. Nós somos uma indústria metalúrgica, né? Fabricamos moinhos para grãos, cereais e especiarias a nível industrial. Tenho equipamentos de pequeno, médio e grande porte, só para ter uma referência. Eu tenho máquinas, por exemplo, que processam canela a 60 quilos por hora, a máquinas que processam a 3.000, 4.000 quilos por hora. Então, nós temos um range, né? Um portfólio bem interessante para a indústria de alimentos. Bem, quando nós começamos a trabalhar com o marketing digital em 2007, a empresa ela passou por vários e vários momentos, né? Como falei para você, é uma empresa familiar, e ela foi assumida em 2003 por nós, somos 3 irmãos, 2 engenheiros, eu me considero um publicitário hoje, e nós começamos a fazer a reestruturação inteira da empresa, e eu fiquei responsável pela parte comercial. Quando o marketing digital, e a gente está falando em SEO, né, o Search Engine Optimization, e links patrocinados, começaram a se casar, isso por volta de 2010, e as vendas começaram a se tornar bem mais frequente devido ao digital. Lembrando que nós fazíamos, e ainda até o ano passado, nós estávamos presentes nos grandes eventos presenciais, como feiras de negócios, nacionais e internacionais. Mas o digital começou a se tornar algo assim, muito saliente dentro do nosso negócio. E praticamente em 2011 para 2012, ele estava sendo, as vendas através da captação do lead pela internet estavam correspondendo mais ou menos aí a 40%, 45% das vendas, né? Então, uma atenção foi dada especial, e quando essa atenção foi dada especial, principalmente a reestruturação de site, trabalhar um SEO mais forte, campanhas de links patrocinados, a demanda digital começou a aumentar. E isso foi um problema muito grande, porque nós não estávamos preparados nem em capacitação de equipe, porque o colaborador, numa maneira geral, o vendedor, o consultor, que eu chamo aqui dentro, o consultor técnico, ele não tinha tantas facilidades com ferramentas digitais. Exemplo, 2012, nós começamos a colocar o chat online. Tinha uma pessoa responsável para ficar somente dentro do chat online. Se você volta lá para trás, 8 anos, 9 anos atrás, colocar uma pessoa para ficar no chat não era uma coisa tão sábia, né? Tinha lá o chat da Zopin, né, que depois virou Helpdesk, se não me engano, da Zendesk. Então, se você analisa, a gente também foi tateando muitas coisas para entender. E aí a equipe de vendas, que era um pouco menor naquela época, ela teve que, obrigatoriamente, se integrar aquilo que eu vinha trazendo para ela. Só que nós nos deparamos com um grande problema a partir de 2013 para 2014. Como começou o boom das startups, né, os aplicativos começaram
a se aparecer cada vez mais com a chegada do 4G no Brasil, enfim, o que começou a aparecer? Um monte de ferramenta, certo? Eu tinha a ferramenta de chat, eu tinha a ferramenta de Canvas, eu tinha a ferramenta de e-mail, eu tinha a ferramenta de comunicação interna. Assim, cada colaborador aqui dentro da empresa, ele tinha um navegador aberto em inúmeras abas, e nada era integrado. Eu acho que esse foi o principal problema que nós nos deparamos quando a velocidade digital ela começou a ocorrer realmente nos processos comerciais da empresa, né? Não só na parte do marketing, na captação do lead propriamente dita, mas também na reestruturação comercial, né? Como mandar o material, saber se o nosso lead, ou nosso possível cliente, ele estava entendendo e estava recebendo esse material, como nós falamos no inbound, se ele estava sendo realmente educado, isso nós sabíamos se ele estava conseguindo absorver as informações, porque como indústria, fabricando equipamentos para um setor muito específico, que é o alimento, né, o setor alimentício, eu precisava ter uma compreensão de que esse comprador, muitas vezes técnico, ele tinha compreendido por que eu tinha diferencial de mercado. Então, isso, por volta de 2014 para 2015, se tornou uma bagunça aqui dentro da fábrica. Você não faz ideia. Eu chegava de manhã, eu olhava assim, era aba para tudo quanto é lado, o processo tudo descentralizado, porque não existia algo que eu pudesse integrar. Então, esse era o cenário que eu vivia praticamente aí no começo de 2015. Eu simplesmente quis implementar um monte de ideia que eu vi de mercado, principalmente estudando startups, para uma empresa tradicional, e me deparei com essa situação. Eu acho que essa é uma dificuldade bastante comum até hoje. Você está falando de algo que aconteceu para vocês aí em 2014. A gente, Eduardo, deve ter aqui algumas contribuições que possam ser interessantes. São problemas comuns do mercado até hoje, né, Eduardo? A indústria, ainda mais quando a gente fala, a gente tem vendas complexas na indústria, eventualmente você vende tanto B2B2C, né? Você vende para um distribuidor que vende para uma outra indústria ou para uma outra empresa, ou você já vende para o consumidor final, então os canais são múltiplos, as personas são múltiplas, o entendimento do processo é diferente, a chegada pode ser muito caótica se a pessoa não se preparar bem para começar a usar os canais digitais. Como que você vê o diagnóstico hoje, Eduardo, do cenário que a gente tem para a indústria com esses problemas que o Flávio falou para a gente? É bem comum isso, né? Legal, Samira. Legal ver essa fala do Flávio. Eu acho que o Flávio tem a sorte de ele ter um background, né? Tem um conhecimento assim, em marketing. Acho que isso facilita bastante também. Ele, como gestor na operação administrativo, ele ter esse olhar de entender que ele precisaria integrar, né, a parte dos departamentos. Então, o que a gente vê hoje no mercado da indústria é uma mentalidade, de forma geral, do mercado brasileiro, assim, que é muito incipiente em relação à tecnologia, integração de tecnologias, onde a gente acha que os departamentos ainda, cada um faz a sua parte. Então, eu tenho um departamento de marketing que ele precisa geração de demanda de oportunidades para a equipe comercial. Então, ele tem os indicadores que são próprios dele, né, indicadores mais primários, como gerar visitas para o meu site, eu quero gerar cadastros, oportunidades, e a gente esquece que precisa ter um alinhamento crucial já com o time de vendas da empresa, o time comercial, porque esses indicadores de marca, eles não podem estar desassociados com o time comercial. A gente precisa não só gerar oportunidades de venda, mas que essas oportunidades, por exemplo, precisam ser qualificadas. Como nós vamos saber se as oportunidades são qualificadas? Como que a gente vai conversar de forma melhor entre os times? Então, o Flávio começou na implementação aí também, né, da Sharp Spring, foi uma das ferramentas que ele utilizou. A gente tem feito um trabalho, não só a tecnologia, mas como que a gente pode alinhar esses departamentos para saber, ok, a minha indústria hoje, quais são os canais que performam melhor? É o Google Ads, né, é o Facebook, é o LinkedIn, quais são esses canais? Então, tem um entendimento muito grande sobre isso. Antes disso, logicamente, vem a parte de perfil ideal de cliente, né? Quem é o perfil de cliente? Onde está o meu cliente? A gente não vai abrir aqui essa discussão, mas, com certeza, a gente sabendo
e tendo um bom mapeamento do nosso perfil ideal de cliente, quais são os canais e como que o mercado pode entender que o marketing ele é crucial, essa conversa, esse alinhamento entre vendas, para falar para o comercial também ter o apoio do marketing, falar, olha, essas oportunidades que estão sendo geradas, agora estão aqui na minha pipeline, essas oportunidades são qualificadas, eu estou conseguindo fazer um trabalho, uma cadência, eu estou fazendo um processo comercial muito mais palpável, muito mais assertivo a partir de agora, com as oportunidades de marketing, e como que marketing também pode solicitar informações para vendas, para ajudá-los também na parte de conversão dessas oportunidades. Então, eu acho que, resumindo assim, a grande questão hoje de diagnóstico de falha do mercado é a gente ver os departamentos de forma muito separada ainda, e, na verdade, eles precisam estar unidos o tempo todo. Perfeito, Edu. Essa questão que você trouxe de SLA, de metas conjuntas, né, de entregar um volume determinado de marketing para vendas, é algo que eu queria saber um pouco do Flávio no momento da implementação. Que eu imagino que, assim, entendi o contexto, as dificuldades que vocês tinham. Agora, mudar a chave é também uma dificuldade, né? Você vai ter que criar novos processos, eventualmente treinar um novo modelo operacional para o time vai ter que aprender a trabalhar numa dinâmica em conjunto, marketing, vendas, vai ter que aprender a acompanhar metas juntos. Como que foi essa experiência na Moinhos? O que vocês implementaram lá efetivamente e como que foi esse processo de mudança mesmo de processos dentro da área de marketing e vendas? Legal. Como eu falei para você, nesse período que nós estávamos, por volta de 2015, a minha maior dificuldade era fazer integração ferramental, né? Principalmente como indústria, no momento em que o marketing trazia para vendas e vendas levava para produção, tá? Tudo isso era desassociado. Então, isso era um problema muito grande para mim, porque eu, como gestor, né, eu sei operar tudo, sabia mexer nas ferramentas, mas eu gostaria de saber o que estava realmente acontecendo, não pedindo relatório para colaborador, mas abrindo as ferramentas e enxergando os processos, tanto marketing, vendas e produção, tudo concatenado, né, tudo fechado numa ideia só. E esse era principalmente a minha dor naquela época. Existiam ferramentas de automação, de marketing na época, e eu não conseguia enxergar, por que eu vou colocar mais uma ferramenta? Como eu falei para você, o nosso forte aqui era SEO e links patrocinados naquele momento. Então, para mim, colocar mais ferramentas eram mais recursos que deveriam ser geridos, né? No sentido de acompanhamento, né? Então, quando eu conheci a ferramenta, a SharpSpring, ela veio com até eu comentei com o Eduardo nesse dia que eu conheci ele, que ele comentou aí, que pessoalmente a gente conversou, eu falei, cara, vocês estão focando muito em marketing na ferramenta, mas essa ferramenta ela é espetacular, é fenomenal para vendas. Por quê? Eu queria aumentar a velocidade da minha equipe de vendas, certo? Só que a minha equipe de vendas ela estava limitada muitas vezes a um CRM muito, muito simples, entendeu? Eu tinha na época, por exemplo, fui fazer um treinamento da Salesforce, o cara foi falar de Embraer, mano, Embraer tem quantos mil funcionários? Eu tenho 45, entendeu? Não dá, é totalmente fora da minha realidade. Você está me querendo implementar uma ferramenta que o custo de implementação dela beirava 100, 150 mil reais. Eu falei, cara, não tenho porte para isso. Eu precisava de algo que não fosse mais uma ferramenta e que me integrasse toda a gestão, né? Então, acho que primeiro de tudo, não falando de ferramenta, mas o gestor da indústria, aquele que está à frente do negócio, ele tem que enxergar muito claramente os processos, né? Processo desde o marketing. Ok, o marketing, o que funciona para o meu negócio? O que tem funcionado? Como que eu tenho atraído esse lead para dentro? Segundo ponto, a partir do momento que eu consigo trazer um lead qualificado para minha equipe de vendas, como que essa equipe de vendas vai manejar esse lead? Porque o custo de aquisição do cliente já começa no marketing. Se a equipe de vendas não está preparada e ela perde esse lead, é um problema comercial.
E a partir do momento em que o comercial se comunica com a produção, que, como falei para você, a indústria, que essa produção consiga dar o feedback para vendas que vá falar com o cliente para entender todo o processo do que está sendo construído, ou que vai ser entregue, enfim. Então, para mim, é muito nítido enxergar que o gestor ele tem que ter essa competência, porque simplesmente se ele não conseguir integrar essa visão, ter essa visão holística do negócio, eu falo para você que qualquer tipo de implementação nesse momento ela é errônea, né? Ela vai acabar dar problema. Então, o que nós fizemos basicamente aqui na Moinhos Vieira? Eu fui atrás de softwares para entender melhor o que casaria com o nosso processo. E é lógico que teve que ter adequação, não teve outro jeito. Então, o meu processo de vendas era um pouco diferente do que era hoje. Mas quando eu percebi que eu conseguiria integrar a automação de marketing com a automação de vendas, utilizando a Sharp Spring, aquilo assim, para mim, clareou. Tanto que eu fui até agressivo com o Eduardo, não sei se ele vai se lembrar, quando eu fiz a ligação para ele, para marcar, para conhecer a ferramenta, e quando eu conheci a ferramenta, eu entendi os potenciais que ela podia me dar, eu falei para ele assim, cara, eu preciso treinar o mais rápido possível, porque eu quero virar o ano, que era para 2015 para 16, se não me engano, 4 anos que nós estamos juntos, né, Eduardo? E eu fiz o treinamento da ferramenta no final do ano e eu tenho recesso aqui na indústria entre o Natal e o Ano Novo. Eu fiquei esse período do Natal e Ano Novo fazendo todas as implementações dentro da ferramenta que eu achava que ia rodar no começo do ano para fazer o treinamento da equipe, para entender o que eu era como marketing comercial, o que a ferramenta poderia me dar como marketing comercial e como que eu ia fazer isso para minha equipe entender que a partir daquele momento aquilo mudaria. E isso não tem outro jeito, né, cara? Você tem que sentar, enfiar a cabeça dentro, entender como a ferramenta funciona, para você adequar os seus processos, reestruturar os seus processos, para que eles façam sentido para a equipe principalmente, porque quando você vem com uma ideia muito disruptiva dentro da sua equipe comercial, a primeira coisa é rejeição, porque as pessoas estão na zona de conforto, entendeu? Então, não sei se eu consegui trazer para você um pouco daquilo que você me perguntou, mas foi a partir desse momento em que eu coloquei a ferramenta que ela integrou marketing, ela integrou vendas, integrou produção para mim. Aí mudou completamente o rumo, entendeu? Porque daí tudo ficou integrado, tudo ficou visível para todos que estavam envolvidos nesses 3 processos. Perfeito. Quando a gente tem esse processo integrado, geralmente a gente organiza o que a gente chama de SLA, né, um alinhamento entre marketing e vendas, garantindo que o Eduardo falou, né, que eu vou entregar o volume de contatos suficientes para que vendas bata a meta. Normalmente, exato, na indústria, no mercado de forma geral, a equipe de vendas tem uma meta, vende aí tanto. Como? Não sei, vende aí tanto. Marketing tem que garantir a entrada de oportunidades suficientes para que vendas bata suas metas. Então, esse SLA fica bem organizado com a integração. E aí, tá curtindo? Espero que o conteúdo que você está assistindo agregue muito valor para você e para sua empresa. E se você conhece alguém que também precisa ver esse material, fica aqui o convite para que você nos ajude a divulgar a SMV para todo mundo, fazendo com que mais pessoas tenham acesso a tudo isso de forma 100% gratuita. O que eu queria saber um pouco mais agora do Eduardo é que, para de fato a gente ter eficiência desse processo, funciona muito bem, a gente conhece vários casos com essa inteligência automatizada de marketing e vendas na indústria e em diversos tamanhos de empresas, né? Mas para funcionar bem, a gente tem que acompanhar métricas. Aí, Eduardo, eu queria saber da sua visão, quais são os indicadores que você recomenda, assim, para começar uma implementação como essa, o que deveria ser acompanhado de início e com que frequência para que a gente possa analisar se está funcionando mesmo esse processo? É legal ver o Flávio comentando da parte prática, né, de como ele colocou essa operação dentro da empresa dele, e a gente pode ver que primeiro nasce do entendimento de uma necessidade, de um desejo de mudança, né, algo que é uma dor latente já por parte do gestor da indústria. Então, acho que a primeira coisa é assim, a gente tem um entendimento real daquilo
que a gente precisa, né? Então, o Flávio teve esse entendimento, né, que ele tinha uma dificuldade de integração dos departamentos. E o primeiro passo disso, né, quando ele pegou ali esse período de recesso, é fazer a documentação do processo, como ele imagina que sejam esses processos. Então, ele fez uma documentação, a gente sempre faz documentação envolvendo também todos os times, como a gente imagina essa cadência, essa jornada do meu cliente, né? Porque não é só, ok, a minha parte de marketing, uma geração de demanda, esse cliente vai se relacionar com o time comercial, de atendimento, depois disso ele vai passar esse bastão, vai ter um pós-venda. Então, como é que é essa cadência, né? Essa jornada, desculpe. Então, assim, a gente documentar esse processo. Documentou isso? Quais são os principais indicadores de cada departamento? Então, se a gente for focar aqui, por exemplo, como eu tinha mencionado, entre marketing e vendas, nesse nosso bate-papo, primeiro, o que é o mais primário e mais básico? Oportunidades geradas, né? O principal indicador. Então, eu preciso gerar oportunidades qualificadas para a minha equipe. Só que essas oportunidades geradas, uma semana eu gero 10, outra semana eu gero 10, depois volta para 10, qual que é o indicador que eu vou saber, de repente, também? Não só volume, quantidade, de repente o canal, né? Por exemplo, eu tenho 20 oportunidades por mês, só que 10 são de Google Busca Orgânica, o trabalho que eu faço de SEO, por exemplo, e outros 5 são de Google Ads, e outros são realmente de um trabalho, de um anúncio que a gente fez em determinado canal. Então, você também separar quais são os canais que estão te trazendo essas oportunidades, ter um entendimento disso é muito importante, porque você, como gestor, poxa, essa semana teve baixo investimento em Google Ads. Vamos ligar de novo, porque baixou muito a nossa geração de demanda de oportunidades. Então, esses são indicadores primários para a gente entender a nossa geração de demanda. Ok. Aí, depois disso, na indústria, eu tenho um bate-papo inicial e eu envio um orçamento para a pessoa, uma proposta. Eu também tenho que ter um indicador, saber quantas propostas eu preciso enviar por mês, com base na minha amostragem, na minha massa crítica, quantas propostas eu preciso enviar para fazer um fechamento em vendas. É 20%? É 15%? Então, quando eu vou fazer uma análise, né, de previsão de vendas, um forecast, eu quero ter X de faturamento por mês. Aí eu começo a fazer uma engenharia reversa. Tá, mas se eu preciso faturar X, quantas propostas eu preciso enviar? Dessas propostas que eu enviei, quantos leads eu preciso gerar para enviar essas propostas? Fica muito mais fácil trabalhar nessa engenharia reversa e cobrar o marketing, cobrar o time de vendas. Então, esses são os principais indicadores. E aí, quando você menciona, ok, eu tenho esses indicadores, qual que é a frequência? Como é que eu faço para ter uma cultura dentro da empresa para cobrar esses indicadores? Primeira coisa, pega 1 ou 2 dias na semana, segunda ou sexta-feira, né? Eu gosto bastante de fazer na sexta-feira, uma reunião que a gente chama de forecast, previsão de faturamento. Então, toda sexta-feira, 1h30 às 2h30, sentou com o time, time de pré-vendas ou time de vendas, quantas oportunidades vocês receberam essa semana? Quantos vocês enviaram contratos? Enviaram propostas? 25? Ah, beleza, 50% de conversão essa semana. Então, quantos dessas propostas enviadas, qual que é a nossa média histórica de conversão? Aí você começa a ter uma cultura dentro da empresa de debater semanalmente o quanto a gente pode ter de projeção de vendas. Porque se a gente deixar para chegar no último mês, o gestor chegar, quanto é que está o faturamento da empresa? Ah, não vamos bater a meta. Não tem mais o que arrumar. Então, tem que ser semanalmente, sentar com o time. A gente gosta aqui na Sharp também de sentar não só o time de vendas, mas o time de marketing na primeira meia hora da reunião, também chamar eles para conversar, a gente faz isso. Ok, o que a gente gerou de demanda, quais são os canais que estão performando, qual que é o feedback do time de vendas. Então, essa cultura, e daí, respondendo a tua pergunta, acho que tem que ser semanal, assim, no meu ponto de vista, para fazer um acompanhamento da empresa, e quando chegar, daí no final do mês, a gente não ter aquela surpresa em relação ao que a empresa trouxe de novos contratos e de novos pedidos gerados pela indústria. É muito interessante o jeito como você traz, Edu, que você consegue amarrar quase que a resposta da minha próxima pergunta, que é o seguinte, como que a gente chega nesse resultado, né? Como que a gente triplica? Essa é a minha pergunta para o Flávio. Mas você conseguiu construir
na sua explicação um jeito que fica muito didático, que é assim, uma vez que você olhou para o processo, desenhou o processo, agora você consegue acompanhar ele de tal forma que você faz uma engenharia reversa sabendo quanto você precisa para bater essa meta, para chegar nesses 3 vezes mais vendas ou 3 vezes mais faturamento, e o quanto que você vai precisar gerar de demanda, quanto de esforço de marketing e quais são os melhores canais para performar. Então, é bem interessante porque você traz essa visão e são as principais métricas mesmo, os indicadores, acompanhar com o time, é muito legal. Mas ainda assim, eu quero saber do Flávio, porque assim, falando em resultado, o que vocês fizeram é realmente muito expressivo. Triplicar faturamento é algo muito difícil de se conseguir, né? Ainda mais, imagino que tem um nicho muito específico, etc. O que eu queria saber, Flávio, de você você atribui esse sucesso a exatamente que ponto dessa solução? Foi a melhora de performance operacional? Foi a possibilidade de escalar mais contatos? Por que vocês conseguiram isso? Quais foram os pontos determinantes? Gestão de vendas, principalmente gestão de vendas. Eu não vou nem falar de marketing propriamente, que foi a parte que foi o marketing que fez. Eu consegui chegar a triplicar o faturamento porque nós também atuamos no marketing, mas principalmente gestão de vendas. Então, vamos falar num processo comercial, né, de um vendedor técnico que está sentado na frente de uma máquina e que o marketing está trazendo os leads para ele, né, redistribuindo tal, de acordo com os setores, de acordo com a capacidade técnica de cada um. Então, o que acontecia? Eu costumo dizer o seguinte, não sei se você vai se lembrar, eu já tenho mais de 40 anos, eu assistia quando criança, o Silvio Santos tinha um programa de pratinhos, que você ficava girando uns pauzinhos com os pratinhos em cima, e ganhava quem conseguisse fazer o maior número de pratinhos. Eu vejo o vendedor da mesma forma. O vendedor, ele é um cara que fica recebendo lead, fica recebendo informação, ele fica gerando o orçamento, ele fica gerando atendimento, e assim, chega um determinado ponto que ele pessoa, né, não consegue manejar um número maior de clientes. E aí, o que acontece nesse momento? A tendência é ele deixar os pratinhos caírem, os seus clientes, em evasão. Até um possível lead que foi um cara aquecido, que foi um cara que está, de repente, com um score muito bom dentro do aquecimento, vamos falar assim, ele é um cara que se perde porque o vendedor não estava preparado ou tal, estafado. Não sei se você sabe, mas por estudo sabe que a vida de um vendedor é de 2 a 3 anos. Porque o cara chega uma hora que o cara está no limite dele. Então, aonde que foi o pulo do gato que eu encontrei? Eu sempre tive o desejo de trazer para a fábrica o conceito de spin selling. E a gente tem atuado faz anos com esse conceito do spin selling. Porém, a partir do momento em que a gente faz a venda consultiva, a gente faz o atendimento para a venda consultiva, esse vendedor, o que acontecia com ele? Ele fazia o atendimento, fazia a venda consultiva, fazia os dados técnicos, mandava o orçamento, virava a página e olhava, qual é o próximo? Entendeu? E o que a ferramenta da Sharp nos proporcionou? Eu coloquei uma automação para que ele avisasse o vendedor para fazer pelo menos mais 2 follow-ups. Então ele falava assim, daqui uma semana você volta a falar com esse cara. Mas, na verdade, o meu vendedor não voltou a falar com ele. Quem voltou a falar com ele foi a ferramenta. A ferramenta disparava um e-mail de uma forma sem e-mail marketing, uma forma um textual só, e aí nós mandamos um orçamento para você visualizou, porque a ferramenta ela estava automatizada a partir do momento da visualização do e-mail de orçamento, e eu queria saber qual a sua opinião. Ponto. 7 dias depois. 21 dias depois desse 7º dia, mandava o 2º e-mail. E aí, como é que você está? Faz tempo que a gente não conversa, tal, como é que estão as... Então, assim, eu sempre mantive isso baseado no meu modelo de jornada de compra do meu cliente. Eu mantive o meu cliente ativo sem sobrecarregar o meu vendedor. Então, no segundo follow-up, quando a ferramenta disparava, eu gerava uma tarefa para o vendedor. O cara abriu o e-mail do segundo follow-up, liga para o cara. Vai ligar para ele para conversar com ele, porque ele está engajado. Ele abriu o e-mail, ele quer saber o que é. Então, a partir daí, eu dividi o comercial para fazer tarefas de prospecção, de acordo com o marketing que trouxe para o lead, e tarefas de follow-up, né? Eu estava
pesquisando algo assim, há um tempo atrás eu tinha visto, mas para nossa conversa aqui, né, eu estava vendo aqui que 44% dos vendedores, eles desistem da venda no primeiro contato, né, e 60% das vendas ocorrem no quarto contato com o lead, né? Então, como que eu cheguei a uma fórmula de triplicar? Então, eu vou ser bem objetivo para você. Permitindo com que o follow-up fosse automático através da gestão da ferramenta SharpSpring, automatizando o primeiro, o segundo follow-up e fechamento, tá? E eu internacionalizei a empresa. Eu falei, cara, já que deu certo aqui no Brasil, vamos traduzir tudo para o espanhol, fazer SEO espanhol, link patrocinados espanhol e vamos ver o que acontece. Então, tudo isso se tornou de forma automatizada sem eu colocar um colaborador a mais dentro da equipe de vendas. Na época eu estava com mais ou menos de 6 colaboradores, estamos falando em 9 agora. Então, esse foi a grande receita, ter uma ferramenta robusta por trás que me desse um CRM verdadeiro, que me mostrasse como que estava a relação da vida desse lead com a nossa empresa, os materiais que foram designados para eles, mostrando para esse cliente o material de educação inbound, né, inbound marketing, para esse cliente, pontuando ele e avisando a equipe de vendas de acordo com o lead score, né? Não querendo ser muito técnico, não sei quem está assistindo a nossa conversa hoje, mas sempre que o cara foi se engajando, consumindo mais material da empresa, pontuando e avisando a equipe de vendas, não perca essa oportunidade, está na hora de vender. Eu também faço reuniões aqui com a nossa equipe de projeções, mas uma coisa que eu costumo dizer nós não estávamos projetando dar um lockdown em março, por exemplo. Então tem coisas que você não consegue prever a longo prazo. Então, o que como o Eduardo falou, qual é a melhor forma? Cara, é aumentar a conversão. E você vai aumentar a conversão estruturando toda a gestão de marketing, como vocês mesmos falaram do SLA, trazendo vendas junto, integrando isso de uma forma que faça sentido para o cliente, principalmente para o cliente, tá? E automatizando todos os outros processos, tanto marketing quanto vendas. Muito bom, excelente, Flávio. Eu costumo brincar aqui também na agência, né? Eu falo que case só é case se tem redução de custo, porque normalmente os cases falam isso, né? Tripliquei, ou dupliquei, ou aumentei o faturamento em tanto, mas se você aumentou o seu custo também, então, mais do que sua obrigação, né? Se você triplicar seu custo, você tem que triplicar suas vendas. Agora, é incrível quando você conta que você fez isso, promovendo uma redução, você não tem que contratar mais ninguém, você aproveitou, ganhou mais produtividade no seu time comercial, conseguiu expandir o seu negócio para outros países com o mesmo princípio, com a mesma ferramenta. Então, parabéns, sensacional esse case. Eu queria saber de vocês dois agora, eu queria uma visão de vocês aqui para a gente deixar um passo a passo quase, uma recomendação prática para quem estiver assistindo a gente, para a nossa audiência, que se identificou, que tem problemas parecidos, que tem uma dificuldade de conseguir contatos na área comercial, o comercial é improdutivo, não converte leads em vendas, está meio num bate-meta, tá daquele jeito que você estava alguns anos atrás. Quais são os primeiros passos? Por onde vocês recomendam que os gestores comecem a reorganizar suas estruturas? Vou começar pelo Eduardo aqui. Tá bom, vamos lá. Eu vou começar bem lá atrás, então. Eu vou voltar. Primeiro, o que eu já coloquei um pouco aqui, eu acho que é o mais importante de tudo, tem que fazer o dever de casa, que é definição do perfil ideal de cliente. Se a gente não sabe realmente para quem a gente vai vender, para quem a gente vai se comunicar, eu acho que já morre a estratégia por aí. E daí, quando a gente fala, mas eu tenho um perfil ideal de cliente, eu já fiz há 2 anos atrás, eu fiz uma consultoria, tá aqui, 2 anos atrás, o teu perfil ideal de cliente já é o outro, o mercado muda, mudança muito rápida, né, nesse sentido. Então, você tem que fazer, pelo menos anualmente, semestralmente, tá, quem é esse meu cliente? Eu estou conversando com ele, esse mercado mudou, não mudou? O que era diferencial competitivo antes da minha empresa, 6 meses atrás? É hoje ainda? Eu não estou defasado no mercado? Antes era preço? Será que agora o meu diferencial não é suporte?
enfim. Então, como é que você faz isso, né? Se você dá uma dica para alguém na indústria, pega os teus clientes, os melhores, pega aqueles que são mais lucrativos, faz um recorte da tua base, os 10 melhores parceiros que você tem, entrevista eles de novo, coloca isso numa planilha mesmo, um documento, não é quantitativo, é qualitativo, faz perguntas para ele, né? O que ele considera que é o diferencial competitivo da tua empresa, o que você encontra na tua empresa, não encontra em outra, por que ele fechou a parceria com você, enfim. Você entrevistando isso, você vai ter insights daquilo que é o teu diferencial. E qual é a barreira de entrada de novos concorrentes em relação aos seus diferenciais competitivos. E explora isso dentro do mercado, na tua comunicação. Leva isso para a tua equipe comercial como discurso, como narrativa, quebrar objeções. Você precisa ter um script, uma documentação para a tua equipe comercial. E você definindo isso, o teu time de marketing tem que se comunicar, isso não pode ficar interno na empresa, ele tem que saber explorar e transformar essa linguagem dessa entrevista numa linguagem de comunicação, de marketing. Então eu começaria, acho que pelo ponto zero é isso, fez ICP, sei qual é o meu diferencial, como eu vou me comunicar. A partir disso aí, são horas de conversa aqui, mas definiu a partir disso uma jornada do teu cliente, definiu processos, como é que marketing vai trabalhar, como é que eu vou alinhar com vendas, depois de definir processos, escolhe os canais onde eu vou atingir o meu cliente, onde está a minha audiência, faço materiais qualificados para atrair essa audiência, pensando em segmentação, em personalização. O mercado não quer mais do mesmo, não adianta enviar um e-mail para ele com o melhor copy lá, se você realmente não for personalizado e tiver muita autenticidade na tua comunicação. Então, pensou em personalização, vai até o teu cliente. Conseguiu uma conversa comercial com ele, tua equipe de vendas tem que estar preparada para ter a melhor apresentação comercial. Saber tirar objeções, saber fazer rapport. Ser uma equipe treinada, assim como o Flávio comentou ali. Então, eu acho que, de forma bem breve, bem resumida, eu iria por esse caminho, já pensando na estaca zero, para poder montar uma estrutura e dar bagagem para a gente conseguir criar estruturas sólidas de estratégia de marketing e vendas. Legal. Flávio, com a sua experiência específica para a indústria, tem algo que você acha que é importante ressaltar para esse setor a respeito dessa implementação de novos processos de marketing e vendas? Olha, eu costumo dizer aqui, até para os meus sócios, que nós temos que ser viciados em processos, tá? E para você ser viciado em processo, você tem que entender de processo. Entender do seu processo de marketing, entender do processo de vendas, como o próprio Eduardo falou. Você tem que ir atrás, entender o que é o diferencial para o teu cliente, o que ele realmente quer. De repente, muitas coisas que o seu cliente faz mudam os seus produtos, muda a sua visão de mercado. Posicionamento de mercado também é muito importante. Mas se eu fosse resumir para você, pegando o que o Eduardo já falou, que para mim fechou, é processo. Você tem que saber quais são realmente seus processos. E num conceito de marketing e vendas, eu resumiria numa palavra-chave chamada jornada de compra. Você tem que pensar, e a jornada de compra vai do momento que o cara tem o primeiro contato com você ao momento em que ele está no sucesso do cliente. Entendeu? Essa é a jornada dele. Não termina quando você vende. Termina quando o cara está falando da sua empresa para outro. Falou, cara, vai lá e compra que o negócio é bom. Entendeu? Então, essa jornada, né, esse caminho em que ele tem a dor dele, né, em que no jornada do aprendizado e descoberta, reconhecimento do problema, consideração da solução, definição de compra, né, que é o básico. Se você entender cada processo que acontecer, ele fez a compra e ainda continuar com ele, eu acho que esse é o segredo para as indústrias que querem realmente transformar a forma de fazer negócios. Não vejo outra maneira, outra visão que seja diferente disso. Excelente, Flávio. Parabéns pelo case, parabéns também, Eduardo, pela ferramenta que deu suporte a esse case, sensacional essa história de sucesso que vocês construíram na Moinhos Vieira. Eu agradeço demais a participação dos dois, querem deixar aqui recados finais, contatos para a gente, quem quiser entrar em contato, enfim, com você, Edu, quais são os seus canais
e-mail, LinkedIn? O que a gente tem aqui para compartilhar com o pessoal? Legal. O canal, a rede social hoje que eu mais estou ativa no LinkedIn, então quem quiser acompanhar, Eduardo V. Correia, o pessoal da Clint está colocando aí para a gente. Agradecer novamente, acho que o bate-papo foi bem legal. Flávio, né, agradecer novamente a parceria, acho que foi muito legal. Né, oferecer todo esse suporte. Do outro lado, ter um parceiro também que abraça a causa, entende a parceria e a gente constrói isso junto, foi muito legal. Então, obrigado, eu agradeço a oportunidade aí da Clint pelo evento. Valeu, obrigada. Obrigada, Flávio. Tem o endereço do site do Flávio também, para a gente poder... Aí, moinhosvieira.com.br, o LinkedIn. Visita a gente lá. Eu também agradeço, sou um cara, eu falo para o Eduardo, sou apaixonado pela SharpSpring, eu sou um evangelista nato. Porque, assim, todo lugar que eu vou, toda a consultoria que eu dou, quando eu entro nas indústrias, e eu enxergo, sabe assim, é como você ter a visão de como aquilo pode mudar, né? Recentemente nós fizemos a implementação num cliente aí, que o Eduardo, próximo à minha empresa aqui, e eu tive a satisfação de receber a ligação do dono, uma empresa de 150 funcionários, e falar, cara, como que você pensou nisso tudo? Eu falei, eu não pensei em nada. SharpSpring fez a ferramenta, eu só entendi o teu processo e a gente casou uma coisa com a outra. Então, o futuro é esse, gente, não tem outra forma, é a gente integrar a tecnologia em marketing e vendas. E pau na máquina, vamos trabalhar e ganhar dinheiro. Muito bom. Muito bom, muito obrigada, muitíssimo obrigado, obrigada pela participação de vocês, parabéns pelo case, compartilhem, fiquem à vontade para compartilhar, lembrando que a SMV Brasil é um conteúdo gratuito, então está liberado para compartilhar e divulgar esse conteúdo para quem fizer mais sentido e for interessante e puder ajudar. Muito obrigada, até o próximo. Espero que o conteúdo que você acaba de assistir aqui agregue muito valor para você e também para sua empresa. E se você conhece alguém que também precisa ver esse material, fica aqui o convite para que você nos ajude a divulgar a SMV para todo mundo, fazendo com que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo 100% gratuito.